Fala, nação rubro-negra, começando aqui mais um No Ataque. É estranho, né, nação, passar tanto tempo assim sem Mengão queridão. Bom, então a gente acaba aproveitando para escutar aquele que sempre vai ter razão em qualquer assunto do Clube de Regatas do Flamengo. O Galinho Zico, melhor jogador da história do Flamengo. Zico ontem deu entrevista. Falou sobre a homenagem que recebeu, mas falou muito sobre o Flamengo, mandou recado para o Tite e falou sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. Tudo que o Zico falou eu vou colocar aqui agora para você poder assistir, porque o No Ataque de hoje não é comigo não, é com o maior de todos, é com o Zico. Espero que vocês curtam. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal está crescendo demais. Fico muito feliz e muito satisfeito de saber que vocês estão gostando do nosso trabalho aqui na Live Mengo TV. Então bora continuar se inscrevendo, que eu sei que tem muita gente aqui que ainda não se inscreveu e vai se inscrever para nos ajudar na continuidade dos nossos trabalhos. Não se esqueça também de curtir e de comentar. Bom, sem mais delongas, com vocês, o Galinho Zico. Espia só. As faltas, como representava o ano de 81 das nossas conquistas, a pose real de uma falta é muito difícil você fazê-la, né, por causa da própria equilíbrio do corpo, né? Então normalmente você é mais deitado um pouquinho, não é tão ereto. Então procurei conversar com eles. Para mim o mais importante era a fisionomia, porque iam tratar 81 e 81 era o jogo mais importante. E lógico que a gente tem que estar bem concentrado, então a realidade é essa. É como se eu estivesse entrando dentro do campo ou conversando com os jogadores, mostrar para eles que ali era o momento mais importante da história do clube e da camisa que eles estavam vestindo. E a final agora do Carioca, Flamengo-Fluminense? Não, você estava querendo que o Fluminense fosse para a final, né? Mas não é a final, não, o Fluminense, é o Nova Iguaçu. Zico, meu Deus, perdão, confundi. Perdão, o Nova Iguaçu, não. Mas não. Perguntando agora sobre a final do Carioca. Final e final. É lógico que, pelo que o Flamengo vem jogando, tem um pequeno favoritismo pela força, pelo costume a jogar grandes jogos. Isso pesa às vezes numa decisão. Você está mais acostumado a esses momentos. Mas se você vai ver pela competição, o que o Nova Iguaçu fez, inclusive o Nova Iguaçu acho que foi o único que fez gol no Flamengo. Exato. Então, exatamente. Todo cuidado é pouco. Não existe, já ganhou, ninguém entra com vantagem. Exceto, não sei se tem a vantagem de dois resultados iguais, esse regulamento eu não sei, mas eu acho que não. Então é chegar dentro do campo e mostrar por que você está ali na final e disputando mais um título. Então, pelo que eu conheço do Tite, que é um cara que mostra para a equipe o respeito ao adversário, então eu acho difícil que o Flamengo tenha salto alto numa final. Zico, falando um pouco em final, queria que você falasse um pouco sobre a importância do título da Libertadores Sub-20, né? A gente soube que teve até um vídeo seu que rolou no vestiário. Queria que você falasse um pouco sobre a importância disso e se você puder falar também sobre o Lohan, que foi o camisa 10, você foi o camisa 10. O Lohan já é uma realidade, já tem jogado várias vezes no profissional e, lógico, ganhar um torneio dessa importância é gratificante e você, quando sobe com muito mais credibilidade, muito mais moral, muito mais confiança. Então o título não foi só bom para o Lohan, foi bom para todo o plantel, aqueles principalmente que estão estourando idade. O Mário Jorge é um treinador com muita capacidade, já mostrou isso e lógico que a gente fica feliz. E eu, por ser flamenguista, tinha acabado de ir lá dar uma palestra para toda a galera da base, só a Sub-20, por estar disputando a competição, que não pôde estar presente. Então, fiz um vídeo para eles e tal, mostrando o que é uma final, o que é representar o Flamengo. E bom que deu certo, né? A galera gostou.
o título veio e agora parece que vai ter a decisão do Mundial, né? Então tomara que venha outra taça para casa. E que pode ser no Maracanã ainda, né? Pode ser, eu acho que não tenho dúvida que se isso acontecer, vai faltar lugar para a torcida vai apoiar e vai estar presente, com certeza. Zico, você é o eterno 10 do Flamengo, falou de um possível futuro 10 para o Lobão. Eu queria que você falasse também sobre o atual 10, que é o Gabigol, que está num processo, última temporada, toda uma questão que, pelo menos pro lado de cada imprensa, fica uma indefinição se ele permanece ou não. Eu acho que lá dentro eles sabem mais que a gente, mas a gente queria saber a sua opinião sobre isso, qual a importância do Gabigol, se o adequado nesse momento de fato é renovar com camisa 10 ou se você pensa outra coisa sobre isso. Bom, falar do Gabigol, o que ele representa é chover no molhado, né? Porque ele marcou história no Flamengo, independente do que ele faça daqui para frente. Foi um cara que sempre entendeu bem o que é vestir a camisa do Flamengo, sempre se mostrou um grande profissional. Agora, lógico, como jovem, às vezes tem alguma coisa que curte mais e tal, mas vejo ele no momento de uma preferência de um esquema tático do treinador, e ele está lá buscando a oportunidade dele, esperando o momento, né? Tive a oportunidade de conversar com ele e mostrar isso. Agora, o futebol é isso, tem altos e baixos. E você, no momento que está no baixo, tem que estar mais bem preparado do que às vezes aquele que está jogando, para quando tiver a chance, você mostrar que você pode ser o dono da posição. Então, pelo que eu vi lá, ele está bem, treinando bem, está numa boa condição física, técnica e esperando uma chance. Agora, se vai ficar ou não vai ficar, aí tem gente preparada para poder saber isso. Eu, no meu time, gostaria de tê-lo sempre. Você falou sobre... Não. A camisa, inclusive as camisas de hoje são bem mais leves do que o meu tempo. Você falou de oportunidade e ali no discurso lá fora você falou do Pedro na seleção, que talvez tenha sido um nome que tenha faltado por ser um jogador com características singulares no futebol de hoje. Antigamente tinha muito esse 9, hoje em dia não tem tanto. Queria que você pudesse falar um pouco mais sobre esse assunto aqui com a gente. Não, é uma questão de opinião, né? Então a pergunta foi se sentiu falta de alguém. Eu acho que pela característica, e o Pedro jogou muito bem junto com o Gabigol, com o Dorival Júnior. Então ele vivendo esse momento, eu achei que ele poderia ter uma oportunidade, mas ele optou por outro tipo de jogador. Quer dizer, você não tem um centroavante na seleção hoje com as mesmas características dele. Então é apenas isso, né? Mas nenhuma injustiça foi cometida. O Dorival é preferência. O treinador, ele optou por uma base com jogadores com quem ele trabalhou. E eu respeito muito isso. Não são jogadores maus jogadores, são jogadores que já demonstraram, principalmente aqueles que foram convocados no Brasil, de que tem capacidade para ter uma oportunidade na seleção, e ele está dando. Agora, meu filho, é cada um fazendo o seu melhor para justificar a oportunidade. Zico, você falou um pouquinho ali fora também sobre o momento da seleção, né? Um Brasil numa fase complicada nas eliminatórias, perdeu para seleções mais fracas. Eu queria que você falasse um pouco a sua opinião desse processo todo. Em determinado momento a gente esperou pelo Ancelotti, ele nunca veio para a seleção, o Diniz assumiu ali interinamente, sofreu porque foi um trabalho curto. Você acha que a seleção acabou errando, pecando nessa condução, a CBF, nessa condução do processo, pensando no peso que a seleção brasileira tem? Totalmente. A seleção brasileira, por tudo que ela representa no mundo do futebol, ela não pode ficar um segundo sem técnico. Então todo o Brasil, pelas declarações de Tite, todo mundo sabia que ele ia sair. Então já tinha que ter alguém preparado. Se o Tite se despediu, o treinador é esse, não importa quem fosse escolhido. Então eu acho que o erro foi nesse. Ficou aquela indefinição e ninguém sabia o que vinha. Pelas declarações, a gente que conhece, eu conheço bem o Ancelotti, joguei contra ele na época, um cara que trabalhou bem com muitos brasileiros. Se ele quisesse vir, ele diria, não, eu vou. Nenhum
momento ele falou isso, em nenhum momento a gente viu as entrevistas, prioridade dele do Real Madrid, e pronto. Então ficou se empurrando isso com a barriga e nada se decidia. E isso gera uma insegurança muitas vezes, né, na seleção brasileira, nos jogadores. E aí você não vai lá com aquele espírito competitivo que deve existir em qualquer hora que você veste a camisa da seleção brasileira, seja amistoso, seja competição oficial. Zico, pode falar um pouquinho da sua relação com o Nova Iguaçu? O presidente falou muito bem de você, né? Que ajudou numa época importante para o clube. Se puder falar um pouquinho do seu lado da história. Grande Jânio e Jorge foram dois irmãos gêmeos lá do Nova Iguaçu. E eu, quando estava de secretário da Presidência da República, eu despachava as segundas e sextas aqui no Itamaraty, aqui no Rio de Janeiro. E o Zinho um dia marcou uma audiência comigo lá e levou, era um grupo daqueles que tinham fundado o Nova Iguaçu, se não me engano eram 12 pessoas, mas falei, pô, não traz os 12 não, vem pouca gente aqui, né? Aí eu lembro que o Zinho foi o cara que levou o Zinho para o Flamengo, o Paulo Sérgio, mais os dois irmãos, e tinha mais uma pessoa do Nova Iguaçu, se não me engano eram 5. E eles me explicaram qual era o problema. Tinha um terreno lá em Nova Iguaçu que tinha um espaço, era do lado, não sei se de um aeroporto, de alguma coisa militar e tal, que não era usado. E aí eu corri atrás, eu falei, vou ver o que eu posso fazer. E levei todo o problema a meus... da qual eu era subordinado, e a coisa foi caminhando e deu certo. E aí a gente ficou feliz de eu principalmente no Nova Iguaçu ter feito um belo centro de treinamento. Foi aos poucos, com os pés no chão. Hoje parece ter um mini estádio lá. E o Nova Iguaçu revelou grandes jogadores. No futuro veio revelar ainda um que foi muito importante para mim na época de Fenerbahçe, que foi o David. E foi artilheiro no Brasil aí por onde passou. Então tá aí, os frutos demoram, mas às vezes eles aparecem. E lógico que fica sempre aquele carinho, né, de torcer para o time, de ver ele crescer. E disso veio uma amizade muito grande, tanto com o Jânio como com o Jorge. E agora, só que dessa vez não dá para torcer para o Nova Iguaçu, né? Zico, queria que você pudesse falar também sobre a expectativa com o trabalho do Tite. Já começou o ano, parece que o time já está bem ajeitado, traz um bom futebol. Queria que você pudesse falar, você que também conhece o Tite. Ele tem uma característica, né? O Tite, ele gosta de arrumar o time lá pela cozinha, né? Igual um restaurante. Sem a cozinha boa não funciona. Então, o Flamengo vinha muito vulnerável nos últimos anos, apesar de estar ganhando, principalmente em 2022, mas 2023 se tornou muito vulnerável, sofrendo muitos gols. O time, por ter grandes jogadores, mas dentro do campo não estava arrumado, e o Tite, quando chegou, começou por ali. Deu certo, ele tem uma forma de jogar bem característica e está usando bem os jogadores, as características dos jogadores. É lógico, às vezes prefere A ou B, mas está aí bem. O time não sofre gols, difícil, e que não é nosso que só sofrer gols. O problema é o adversário chegar na porta do gol do Flamengo. A dificuldade está sendo essa. Os jogadores estão muito comprometidos e chegou merecidamente à final, ganhou a Taça Guanabara e chega merecidamente à final do Carioca. Dá para ter esperança de um ano de 2024 melhor do que o de 2019 por esse início? Olha, pelo menos tem que ser melhor do que 2023. Zico, falando um pouquinho agora sobre a homenagem que teve aqui, né? Desde o início da cerimônia você se mostrou muito emocionado, né, com tudo que foi feito. Nos últimos dias voltou à tona de novo Estádio do Flamengo. E a torcida já pediu que tem que ter o seu nome, né? O que você acha dessa recepção? Eu fico grato, né, com esse carinho que sempre existiu da torcida do Flamengo. Sinal do que o legado foi muito bem deixado para todos. E acho que atualmente, por tudo que tem se falado aí, pode ser de suma importância para o Flamengo a criação do seu estádio.
porque o que não falta é gente boa que trabalhou no Flamengo, que fez algo pelo Flamengo para receber o nome do estádio.